E até hoje não se criou uma bolsa alternativa à soja que tenha realmente peso no mercado global. Estou com custo ok, estou travado, estou bem, vamos especular agora, né? Não só no biodiesel da soja, mas também no metanol. Então você tem aí N motivos de se planejar sua safra, onde permite uma safrinha muito bem feita, né? De você querer fazer uma soja muito bem feita e um milho muito bem feito, onde é permitido. E onde não é permitido? No Mato Grosso do Sul, a cultivar 65 X67, ela conseguiu se conectar muito bem no perfil do agricultor daquela região. É bom destacar já desde o começo que dos três itens que formam a base de preço, todos são administráveis, né? Todos são manejáveis. O produtor tem que, de uma vez por todas, aprender também a fazer um hedge, uma proteção em todos os níveis. Você vê que o produtor ele busca ferramentas, busca cultivares, busca adaptar o manejo baseado naquilo que ele sofreu, né? Porque é inevitável. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso DNA Dom Mário. Esse é o seu podcast de agroinvestidor, de quem investe em alta performance. E claro, vamos falar sobre hoje a questão da soja como um mercado, na ótica de produtores que investem em cenários que às vezes a gente vê numa questão mais conturbada ou mais de oportunidades. São perguntas que acabam gerando muitas provocações e hoje é o momento da gente trazer e levar a você uma segunda opinião com o nosso time aqui de especialistas. Vou começar então apresentando o nosso time que está compondo a mesa hoje. Começar aqui à minha direita, Carlos Cogo, economista, sócio-diretor da Cogo Inteligência e Agronegócio. Cogo, bem-vindo aqui ao DNA Dom Mário, um prazer dividir essa bancada contigo. Um prazer dividir com vocês também, os ilustres companheiros de bancada aqui, Sérgio, Pablo e com a atenção do Pedro. Muito obrigado. A gente que agradece. Bom, ao meu lado esquerdo aqui temos aqui o privilégio de conversar, vamos então à ponta da mesa com o Sérgio Vieira Bertagnoli. Ele é gerente executivo comercial da GDM Sul. Sérgio, bem-vindo aqui ao nosso DNA Dom Mário. Obrigado, uma satisfação estar com vocês aqui hoje no DNA Dom Mário. Também aqui com a gente, direto do Centro-Oeste, Pablo Rodrigues de Souza, gerente executivo comercial GDM, ali do Cerrado. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com todos aqui discutindo as coisas da soja, os assuntos do negócio da soja. Exatamente. Bom, a gente já introduziu esse podcast falando sobre os pontos, né, de que nós vamos tratar. Claro, é o momento de comercialização, aquele olhar criterioso do investidor. Por isso, vamos começar pelo macro, né? A soja, ela é precificada, né, globalmente, e o produtor precisa entender as forças, né, que regem todo esse, podemos dizer, esse mercado, esse ecossistema. Como é que a soja é precificada hoje? E as condições que esse investidor tem para tomar a decisão no campo? Perfeitamente. Como todos sabem, né, a soja ela é precificada na Bolsa de Chicago, né? Ela tem liquidez, ela tem representação e até hoje não se criou uma bolsa alternativa à soja que tenha realmente peso no mercado global. Então lá você vai definir cotações futuras da soja. Para o produtor brasileiro ainda vai ter o peso do câmbio, a questão cambial, e o terceiro tripé disso é o basis, né? A formação do prêmio no porto, que tem realmente uma grande influência no preço final. É bom destacar já desde o começo que dos três itens que formam a base de preço, todos são administráveis, né? Todos são manejáveis. O produtor tem que, de uma vez por todas, aprender também a fazer um hedge, uma proteção em todos os níveis, tanto nível cambial, nível de basis, de prêmio e de cotação futura. Então, esse pode ser um tema importante a ser tratado também. Perfeito. Bom, esse é o grande ABC, desse tripé. Mas, apesar dessa singularidade, podemos dizer assim, são 3 pontos, mas que tem uma força externa muito persistente e que faz toda a diferença nesse negócio. Né, como a questão das questões globais que nós estamos vivendo hoje, o conflito no Oriente Médio precificando, trazendo volatilidade, principalmente no petróleo, trazendo rotas alternativas à logística, mexendo no frete, mexendo em fertilizantes. Como é que tudo isso compõe quando a gente olha esse tripé que você apresentou para a gente? Isso é bem complexo. Você tem diversas variáveis que influenciam a formação de preço. Clima, oferta, demanda, tamanho de estoque, relação entre estoque e consumo, geopolítica, obviamente, e tem aquelas variáveis que a gente chama de variáveis exógenas, que são aquelas alheias ao negócio do produtor, né? Por exemplo, uma guerra, como nós estamos vivenciando já esse ano. Primeiro tivemos um conflito, foi
aí Israel e Irã, depois acabou se tornando um conflito Estados Unidos, Israel e Irã, já tínhamos passado por um conflito recente que continua, que é a Rússia e a Ucrânia. Esses são exógenos, né? Essas questões geopolíticas são exógenas ao negócio. E elas acabam inferindo ali uma variável que é completamente dissociada do dia a dia do produtor, né? Então ele precisa saber compreender como ela vai atuar no negócio dele para também tentar se proteger, ou até às vezes, muitas vezes, capturar oportunidades que surgem nessas situações que são desagradáveis, mas que acabam gerando alguns desafios, mas também algumas boas oportunidades. E é nesse olhar que a gente vai agora, viu? Porque temos o Cerrado e o Sul aqui muito bem representado. Vamos começar então pelo Centro-Oeste, então. Pablo, como é que na prática, é isso que o Hugo trouxe para a gente, né? A gente fez toda essa parte de análise mostrando um tripé, falando sobre as questões externas que acabam refletindo nos negócios, não seria diferente. Mas como é que isso na prática tem funcionado, né? Quando a gente olha para o produtor lá no nosso Cerrado brasileiro? Eu brinco que depende, né? Como diz o agrônomo, tudo depende. Depende de onde ele está, depende o frete. O Hugo comentou muito bem, você pega um produtor que está no Paraná é uma coisa, o cara que está em Sorriso é outra, né? Então você pegar hoje o Mato Grosso, que é um país, produz mais que a Argentina, né? Esse produtor tem que ser muito mais eficiente em tratar o preço, em olhar para o dólar, em olhar para o frete, em olhar para o diesel, em olhar para o derivado do petróleo, por exemplo. Hoje o pessoal está falando aí que dobrou o preço de ureia, né? Então, se não se antecipar a esses sinais que o mercado vai dando, vai começar a inviabilizar. Hoje, fazendo uma conta por baixo aí, o produtor que arrenda no Mato Grosso, ele tem que produzir no mínimo 65 sacos por baixo, com todos os custos colocados, né? Então, e a média do Brasil hoje é 65 praticamente, 64, com coisinha, 63. Então, na minha opinião, assim, o produtor que trabalha, que vai ficar na sua fazenda, no seu negócio, ele também tem que ser muito bom da porteira para fora. Ele tem que olhar para isso. Hoje nós somos muito bons, o produtor é excelente da porteira para dentro. Excelente, excelente. Mas hoje, às vezes, a ânsia de querer ganhar um pouco mais, de não travar um custo, acaba levando ele para um lado de inviabilizar a propriedade e acabar vendendo a propriedade, né? Então, você cuidar desses pontos que o Google falou, dólar, frete, né? Os principais produtos são influenciados por petróleo, por exemplo, ureia, né? Alguns produtos também são importados, KCl, né? Então, cloreto de potássio, qualquer guerra, qualquer confronto que possa atrapalhar o escoamento, isso acaba aumentando o preço. Hoje eu tenho amigos produtores que estão muito bem, e tem amigos produtores no Mato Grosso, em Goiás, que estão mal, por tentar jogar um pouquinho na sorte além do necessário. Não teve aquele olhar 360, né? Exatamente, né? Então, olha para dentro da fazenda, produz muito, agora eu vou especular. Acaba não travando o preço, não indo para Chicago, né? Ou travando seu custo. Isso tudo leva a, muitas vezes, o que está acontecendo hoje, né? Uma dificuldade financeira muito grande no setor para alguns e para outros não. E aí gera oportunidade para uns e para outros não. Né? Hoje o Cerrado ele é muito pressionado por essa questão logística. Muito pressionado. Nós temos bons agricultores que fazem travamento e acabam olhando a logística, acabam não olhando muito o preço, esperando um pouco mais, ou esperando que a soja vá chegar a 180, né? Ou a 150. Então, eu acho que dá para o produtor fazer isso, mas primeiro ele tem que olhar para dentro de casa, travar seus custos e realmente depois começar a especular, que é uma das coisas que eu acho que precisa ter mais segurança no especular. Especular preço, eu acredito que faz parte do jogo, né? O Google pode concordar comigo, eu discordar, mas ele tem que olhar primeiro para o custo dele. Tomar cuidado com o boato para não cair no fato, né? Concordo. Esse é um ponto economia. importante que eu tenho falado muito em palestras, nos congressos todos. Eu acho que esse é o grande ponto que o Pablo acabou de tocar. O produtor brasileiro, dentro da porteira, eu acho que hoje entendo que é o melhor do mundo, tá? Assim, ele consegue administrar muito bem, sempre lembrando, né? Em nossas palestras, muitas vezes a gente encontra pessoas que não são do agro, não conhecem a realidade do negócio, né?
O solo cerrado é um solo pobre, né? Então é um solo que exige uma tecnologia de peso, necessidade alta de fertilizantes, etc. Ele se tornou um craque da porteira para dentro. Um craque, o melhor do mundo, a maior produtividade do mundo, maior que a norte-americana, maior que a Argentina. Mas da porteira para fora, a carência é gigantesca. E aproveitando o gancho que o Pablo colocou lá do ponto Mato Grosso, o ponto médio norte Mato Grosso, que é o mais distante hoje em média dos portos brasileiros, né? Você tem uma margem aí próxima de zero para 26, 27, tá? Nós já terminamos esses cálculos agora há pouco, e é uma margem próxima de zero. Como é que você sai de uma margem próxima de zero? Só com mais eficiência ainda de campo e eficiência comercial na estratégia de assegurar preço, né? E pegar um repique de alta, fazer um contrato, uma call, uma opções com call, com uma put, com spread. Os instrumentos existem. E isso, infelizmente, eu vou dizer para todos vocês, assim, os números são assustadores. Muito pouca gente usa isso no Brasil a pleno, como deve usar. Você vai pegar um grande grupo, eles usam todas essas ferramentas full time, em toda a sua integridade. Então, o nível de risco deles é infinitamente menor do que qualquer outro. E não é pelo tamanho do negócio, é pela postura. Uma postura de empresário rural. Não basta ser mais um grande e eficiente produtor, tem que ser um grande empresário rural. E isso está fazendo muita falta nesses períodos agora de margens muito apertadas. É a questão de ser um agroinvestidor não só na compra de produtos de alta performance, mas sequenciar essa lógica, né, nos negócios. Agora, saindo um pouquinho do Centro-Oeste, vamos descer um pouquinho o nosso Brasil e lá para a região Sul, né? Sérgio, como é que esse cenário se traduz aí no sul do Brasil, né, já trazendo essa análise e também esse fato, né, que o Pablo colocou à mesa para a gente? Bem, não é muito diferente também, né? A gente vê que a situação, independente do Brasil, ela é muito semelhante. O sul, de certa forma, em algumas regiões, ele vem sofrendo muito mais que o Cerrado. E então, assim, nós vemos que esse contexto que foi explanado aqui, ele é importante ser considerado. Principalmente no sentido assim, ó, a gente estava conversando com produtores, foi na semana passada, e os produtores naquela situação lá de falta de combustíveis e também, né, na questão do diesel. Em algumas regiões do sul, na iminência agora de uma safra melhor do que os outros anos, realmente o produtor foi buscar pegar diesel, pegar e se abastecer. E isso, obviamente, causou uma falta e também uma pressão de preço, né, na questão da oferta e demanda. Então, você vê assim, são movimentos que impactam diretamente o produtor, coisa de uma semana ou um dia já impacta o preço. Imagina a preocupação do produtor que fez tudo certo até então e chegar na hora da colheita e estar na iminência de faltar combustível para tirar a soja da lavoura. Então, isso aí foi algo que foi muito preocupante. E como você estava falando na questão da gestão, concordo, tem um problema grave hoje em gestão, mas que muitas vezes ele pode ser amenizado, e até depois queria entrar mais nesse tema, mas tem um ponto aí da sucessão familiar também, e a forma com que ela é feita, né, pelos filhos ou pelas filhas dos produtores, que muitas vezes, até eu lembro de um comentário, de um podcast até que eu estava vendo com, acho que é o Jack Ma, aquele da Alibaba, e ele comentou que depois dos 50 anos de idade, inevitavelmente você tem que trabalhar com alguém mais novo. Senão está perdendo alguma oportunidade. Então, assim, realmente tem várias coisas para entrar nesse ponto aí, mas de fato a gestão é algo a ser melhorado. Importante você ter falado isso, porque essa nova geração, ela vem com um olhar um pouco mais diferente em relação a essas ferramentas, Kogo? Sem nenhuma dúvida, né? Eu vejo isso nos clientes da consultoria, né? A nova geração vem com uma ótica completamente diferente. Isso vai desde uma agricultura de precisão até o uso dos instrumentos de hedge, né? Eles vêm assim com uma sede muito grande de introduzir essa mudança de raciocínio, essa mudança de postura, e isso às vezes acaba sendo um choque na sucessão, né? Porque a velha guarda que desbravou todo o cerrado brasileiro, que conseguiu fazer o Brasil sair do nada para ser a maior potência agrícola exportadora do mundo, né? Tem um embate cultural aí, né? Aí eu vou concordar com a história dos 50, tá? Não é nenhum indicativo, assim, é indispensável, imprescindível que a nova geração
venha junto tomar a decisão, porque ela vai ter essa ideia agora de fazer o negócio com mais gestão. Já que no campo a coisa está dando legal, e eles vão fazer isso continuar funcionando bem como funciona, eles vão colocar em prática isso. Eu tenho até no próprio meu prédio, são 2 agrônomos, pai e filho, né? Eu estou vivendo no meu prédio que eu moro nessa situação e estou vendo como isso está indo bem, porque eles conseguiram se alinhar e conseguiram mostrar 2 visões distintas, né? Trazendo a modernidade do raciocínio, rede, agricultura de precisão, robotização, né? Inteligência artificial, tudo para dentro do negócio. E aí a coisa anda muito bem. E agora, olhando esse ponto, né, que nós trouxemos aqui em relação não só às gerações, mas também a introdução que foi esse novo cenário, né? O produtor brasileiro, né, juntando esses 2 pontos, né, tanto as ferramentas, as pessoas que estão chegando, né, os sucessores, o produtor brasileiro ele se enxerga que está mais exposto nesse novo ambiente global? Ah, não tem dúvida, até porque você tem pesquisas que mostram isso da Price Coopers, você tem da McKinsey. A McKinsey foi repetida 4 vezes e mostra muito claramente isso. As preocupações deles com o global, com a questão ambiental, clima. Clima que se falava, via daqui e dali, se falava em clima. Clima, na última pesquisa da McKinsey, apareceu em primeiro lugar. Clima. Ele passa a ser uma preocupação presente. E o Sérgio, que é do Sul, sabe, né? Envolvido lá em anos de laninha, seca, recorrente, depois enchentes. Eu também sou gaúcho, né? Tivemos todas essas encrencas, né? Então o clima passa em primeiro lugar e as questões globais, a questão da introdução de novas tecnologias, tudo isso começa a preocupar de uma maneira muito mais ampla do que preocupava há 10 anos atrás ou 20 anos atrás, né? Então realmente isso muda bastante, né? O nível de preocupação dele agora foge daquele que a gente se acostumou há 10, 15, 20 anos atrás, que era muito mais restrito, era só fazer o negócio dar certo mesmo. Agora não. Tem muita coisa do lado de fora da porteira que ele vai precisar abraçar e entender, senão a coisa não vai andar. Olhando para essa questão, queria trazer também o Pablo para falar um pouco mais sobre como é que o Cerrado está se posicionando para aproveitar esse cenário, porque o ambiente é desafiador, mas ao mesmo tempo nós temos um produtor muito aguerrido, não é, muito resiliente, um agro que tem uma busca incansável pela excelência, tanto é que estamos aqui, tanto é que temos Dom Mário, temos diversos outras ferramentas que são aplicadas dentro e fora da fazenda, né, daquele ambiente rural, daquele investimento rural. Como é que isso entra, né, nessa questão, principalmente quando a gente olha para o Cerrado, para aproveitar essas margens, aproveitar este momento? Eu acho que eu vou pegar um gancho, vou dar um exemplo, na verdade, né, que são as indústrias de etanol. Você pegar, mais próximo, 5 anos atrás, praticamente existiam 1 ou 2 indústrias. Hoje elas estão se multiplicando de uma forma muito rápida dentro do Cerrado. Bom, primeiro, que lá está o grão. Segundo, qual que é a vantagem desse produtor? Vai se mudar a comercialização. O produtor está deixando de ser somente um produtor de alimento para ser um produtor também de energia, né? Ele está se transformando também no produtor de energia. E qual que é o impacto disso no negócio dele? Como que ele vai aproveitar essas oportunidades? Ele tem que estar preparado com isso. Vamos voltar um pouquinho no gancho lá. Estou com custo, ok, estou travado, estou bem? Vamos especular agora, né? Não só no biodiesel da soja, mas também no metanol. Então você tem aí N motivos de se planejar sua safra, onde permite uma safrinha muito bem feita, né? De você querer fazer uma soja muito bem feita e um milho muito bem feito, onde é permitido. E onde não é permitido? O produtor vai ter que também olhar para isso. Cara, hoje o que estão me oferecendo em soja é melhor, então vou fazer uma soja bem feita. Ou vou dividir, voltar a fazer como antigamente a rotação de cultura de verão, né? Então isso tudo o produtor tem que olhar. Por quê? Porque a indústria em si, não só de alimentos, elas vão ficar mais disputadas, né? Tudo bem que existem estudos nos Estados Unidos que a produção mundial, o Gol pode me ajudar nos números aí, que ele tem mais, a produção mundial de alimento está aumentando. Precisa aumentar. Precisa aumentar. Até 2050 aumentar muito. Exatamente. Seremos 10 bilhões de habitantes. Né? Exatamente. E nós não vamos ter muita área para crescer. O único país que tem área para crescer ainda é o Brasil. É um dos poucos países aí que tem área para crescer. Não estou dizendo o único, mas os poucos países que têm área para crescer, né? Então, nós estamos aumentando a produtividade em área, né? E estamos também mudando o nosso modo de comercializar e de produzir
Nós não estamos hoje, se você vai na região de Rio Verde, que foi a última aí que fizeram um investimento de 1,8 bilhões, aproximadamente, são quase 20 hectares de planta, tem uma indústria muito forte de produção de proteína e agora vai ter uma indústria muito forte de produção de etanol. Regiões que tradicionalmente não se falavam em indústria, hoje, Balsas, Maranhão, tem uma indústria especializada em etanol de sorgo. Então o produtor vai começar a olhar para o negócio dele, eu vou ter que encurtar ciclo de soja, e a Domário pode entrar contribuindo para isso, né? E vou ter que fazer um sorgo um pouco melhor do que eu fazia antes. Não só pensar em cobertura, mas também em trazer o grão. Então, mas ele não pode esquecer também que a soja é importante no negócio dele. Então, esse balanço ele vai ter que pensar como que ele vai fazer nas regiões aonde vai ter. Então, na minha opinião, nos cerrados, o produtor, ele, num futuro próximo, porque são indústrias que vão cada vez mais se aumentar o seu volume, né, buscar mais esse projeto do etanol, o biodiesel da soja também. Então, o produtor vai ter uma opção maior de você falar, olha, eu vou para esse ano, eu vou para cá. Esse ano eu vou para cá. Eu estou com o meu custo tranquilo, agora eu vou especular, eu vou trabalhar a minha comercialização. Trabalhar a comercialização. Eu falo sempre para quem eu converso, cara, você tem que trabalhar um pouquinho melhor essa comercialização. Né? Alavancagem é um outro problema que nós temos convivido bastante. Juro cresceu muito. Né? Então, assim, produtor que pagava X milhões está pagando o dobro em juro. Né? Tem N motivos para ele fazer isso. E está tudo bem. Só que também tem que olhar um olhar um pouco mais crítico para isso. Né? O índice de RJ no campo cada vez está aumentando mais, né, de recuperação judicial. Isso preocupa. Né? Preocupa para quem? Para nós, como indústria, para todos nós, mas também para o mercado financeiro. Daqui a pouquinho o banco começa a olhar e falar, olha, vamos devagar aqui que o negócio não está muito bom, né? E neste caso é saber qual ferramenta utilizar, né? Porque às vezes o uso indiscriminado de uma ferramenta ou impensado acaba prejudicando não só um setor inteiro, mas também, principalmente, uma oportunidade, né? Exatamente. Mas concluindo, assim, na minha visão, realmente essa mudança do modelo de produção, não só alimentar, mas também o modelo de produção de energia, e está caminhando a passos largos, eu acredito que essa fatia que possa aumentar bastante. Agora, porque a gente falou muito de norte a sul do Brasil, né, de ponta a ponta, falando sobre energia e também sobre alimento, isso inclui muito tecnologia, performance, né, tudo que está no campo, no solo. Como é que isso, o clima de fato é um fator preponderante, principalmente quando a gente tem essa ótica no sul. Mas como é que o perfil desse produtor ele impacta justamente nessa estratégia lá no sul? Bem, o sul ele tem tido os últimos anos desafiadores. Então fomos aí de praticamente algumas safras pegando o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, nas últimas 5 safras, uma condição bem complicada. Rio Grande do Sul nas 4 safras aí com estresse hídrico, com seca, e uma safra aí que pegou uma condição climática de excesso de chuvas. O MS também sofreu em algumas situações aí, e tem aí, não generalizando o sul, mas se você pegar Santa Catarina, Paraná e São Paulo, com algumas regiões, teve uma condição bem melhor. Então, falando do sul, a gente tem que dividir um pouco a situação, né? E dentro disso, o produtor, de certa forma, ele vai se moldando ao que ele passa, obviamente. Então, aquele que passa 1 ano, ele até tem mesmo assim, ele segue aquele, fui bem com aquela cultivar o ano passado, tive uma experiência boa, plantei na época certa, usei tal manejo, ok. Agora, aquele que sofre por 4 anos, é inevitável que ele vai buscar uma certa estabilidade, né? Ele vai buscar uma redução de risco, ele vai buscar algo nesse sentido. Então, olhando por essa situação assim, até pegando aí um link com a questão da Dom Mário, a gente hoje no portfólio tem cultivares bem importantes que conseguem dar esse suporte ao produtor. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a cultivar 65 X67, ela conseguiu se conectar muito bem no perfil do agricultor daquela região. Então, o produtor lá que
estava sofrendo, hoje ele tem a disponibilidade de uma cultivar de alto potencial produtivo e também com certa estabilidade. A mesma coisa a 59X61, que é um produto que vai mais nas transições aqui do Paraná e no Rio Grande do Sul. Ciclo interessante também. Então, assim, você vê que o produtor ele busca ferramentas, busca cultivares, busca adaptar o manejo baseado naquilo que ele sofreu, né? Porque é inevitável, o cara teve uma situação aí muito complexa, assim como aquele outro das regiões que não sofreram tanto, pegando Santa Catarina, Paraná, como eu vinha falando, nas regiões mais frias, ele vai explorar a produtividade. E a Dom Mário também consegue entrar com isso. Né? Então, assim, a gente vai moldando um pouquinho e personalizando as propriedades dos agricultores no Sul. Né? Interessante, né, Kogo? Porque quando a gente olha essas duas visões, a gente vê as ferramentas sendo utilizadas, tanto estratégias de comercialização, quanto cultivares também que orientam, que ajudam e que principalmente alavancam e geram essas oportunidades que, de fato, são estratégias em diversos cenários, né? Olhar também para dentro dessa performance, nesse investimento, é uma estratégia muito importante e também muito sábia, podemos dizer assim, em situações como a gente está vivendo agora, né? Sem dúvida. E esse tema, para mim, dos biocombustíveis, ele passa a ser um tema central agora. E não é oportunismo da guerra. Até é bom a gente dissociar isso da conversa da guerra, porque são temas recorrentes, né? Vem uma guerra, escassez de petróleo, fertilizantes, e começa a falar, porque oportunismo com biocombustíveis. Não, não, não. Isso é um processo que está só começando no Brasil. Tá? Nós estamos indo esse ano aí para casa de 52 bilhões de litros de biocombustíveis. Tá? São 32 bilhões de litros de etanol de cana, 10,5 de etanol de milho e 10 bilhões de litros de biodiesel. Tá? Os Estados Unidos estão na casa de 80 bilhões de litros. Então, a gente hoje é o segundo maior produtor do mundo em biocombustíveis, só que o nosso potencial de expansão é imensamente maior que o deles. Tá? Eles estão hoje com 194 usinas de etanol de milho. E um processo consolidado, já algumas até já pararam, encerraram atividades, outras expandiram, estáveis em demanda, etc. Nós não estamos chegando agora aí no final do mês de março, chegamos com 58 usinas entre as 27 que estão já em atividade, e as mais anunciadas e já aprovadas na ANP, né? Com uma capacidade total já instalada em torno de 16 bilhões de litros. Só que nós estamos recém começando o processo, né? Nós fizemos a consultoria, um trabalho conjunto com a FarmDoc de Illinois, para medir a diferença de custo entre produzir um etanol no Brasil e um etanol nos Estados Unidos. E quando você compara custo brasileiro com o americano, cara, tudo fica para o nível quase que a nível risível, assim. Porque é um negócio que a gente chega a ficar perplexo. E eles ficaram um pouco perplexos com o resultado também. Quando a gente traz o plantio, vai reforçando muito a questão que o Pablo, reforçando que ele traz, né? Quando a gente traz esse milho para a segunda safra, o custo dele, quando é comparado com o de primeira safra no próprio Brasil, ele cai em torno de 28% a 32%. Por hectare plantado. Mesmo considerando a produtividade média, hoje na casa de 110, 120 sacas, que é a média brasileira, mas dá para chegar muito além disso com bons materiais. Tá? Então, veja bem, esse milho de segunda safra brasileira, a 6 mil quilos por hectare, ele é mais barato que o milho de verão americano a 12 mil quilos por hectare. Você imagina quando esse milho chegar a 8 mil, a 10 mil, e quando quando uma pergunta que me veio uma vez num evento em Buenos Aires, o secretário de Agricultura lá, secretário, né, ministro do USDA, né, ele veio e disse assim para mim, e tem mais uma coisa, Carlos, se vocês tiverem solucionado a logística de vocês, a gente vai ter que parar de produzir uma boa parte de milho aqui nos Estados Unidos, né? Porque a gente, com uma logística precária, tá, trazendo o milho para a segunda safra, a gente tem a maior competitividade do mundo. É o custo mais baixo do planeta hoje para um grande player. Tá? E eu sempre digo, a grande transformação que o Brasil passou, de agricultura tropical, desbravamento do cerrado, antropização do cerrado, foi as 3 safras por ano. Isso não tem dúvida, porque nenhum país do mundo, você pode fazer isso em Roraima, de forma limitada, no Paraguai também, mas essas 3 safras desse porte que a gente faz, que deixou até de ser desse safrinha, nível que eu mesmo já faço, sei lá, coisa de 10 anos que eu não falo mais safrinha, por força de hábito. Eu já falo na universidade e também nas consultorias com as empresas, segunda safra, porque realmente ela é uma segunda safra de um porte gigante, pessoal. Nós estamos falando de uma segunda safra, botando todos os grãos juntos, da casa de 150 milhões de toneladas. Não é mais uma coisa qualquer, é a produção de muito grande país produtor.
Então, e isso casado com o tema dos biocombustíveis, esse cluster industrial que nós estamos criando no Cerrado hoje, para mim é a grande transformação dos anos 2000. Isso vai mudar toda a forma de produzir. Eu vou mais além um pouco. Estou mostrando nas palestras esse ano que, pelo menos na próxima década, o crescimento da soja ele vai ser muito maior através da demanda interna de biocombustíveis do que da externa. A externa está perdendo força, ela está perdendo tração, por vários motivos que a gente pode falar depois, tá? Pelo menos temporariamente, na próxima década, ela perde tração. Segue crescendo, mas num ritmo já mais moderado que foram os últimos 10, 20. Já o biocombustíveis é o inverso. O ritmo é mais acelerado. Investimentos, se você somar hoje de etanol de milho e biodiesel de soja, que é basicamente soja no Brasil, você tem investimentos previstos em casa de 110 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Aí, tá? Então, muita coisa vai acontecendo. E, paralelamente, a expansão de novo das usinas esmagadoras de soja também volta a crescer. Nós estamos hoje com 60 usinas de biodiesel no país, em atividade, ainda com alguma ociosidade. Agora, talvez pulando direto de um B16, não mais B16, talvez um B17, tá? Com meta de chegar até um B25, né? E nós temos potencial e condições para isso. E isso vai criar uma demanda interna muito grande e que as pessoas não estão se dando conta e que nós estamos criando um outro mercado ao lado, paralelo, gigante, que é o mercado do DDG e do farelo de soja. Que até então eram aqueles co-participantes, sem muito brilho ali, e agora não. O DDG vai se tornar um mega negócio, mas um mega negócio. Né? O coadjuvante virou protagonista. Não, né? ele não é coadjuvante, ele é protagonista. Tanto é que uma das perguntas que se faz a nível acadêmico, ele é subproduto de forma nenhuma, ele é um coproduto. Ele anda ao lado do etanol e 45% hoje do cash flow da usina vem do DDG. Então, não estou falando que é 10 nem 15, tá? É quase metade, pessoal, tá? E no biodiesel de soja, a mesma coisa, né? Quando você soltar agora com um B, chegar num B20, dentro da composição da margem, do crush margin hoje da esmagadora, isso simplesmente dá para ela uma tranquilidade de equilíbrio de jogo, né? E claro, o produtor também, obviamente, que vai usufruir disso ao participar de um grande mercado de energia. Nós temos, sem dúvida maior, não estou nem falando de outras coisas, SAF, combustível sustentável de aviação, 0,5% do mercado global é atendido por isso hoje, tem vários países com mandato obrigatório e o melhor produto para isso é etanol de milho. E o melhor produtor para isso é o Brasil. Entrando na frota marítima também, inclusive, né? Marítima essa mudança também, forte, inclusive, já né, nesse sentido. Agora, com esse olhar nesse futuro não muito distante, Kogo, vamos voltar um pouquinho para o nosso presente. Como é que o produtor deve olhar agora a comercialização neste momento, vislumbrando esse futuro que a gente vai alçar voos mais altos? Primeiro não entrar em pânico, né? Porque às vezes quando vem uma situação dessa que a gente está agora, é o pânico, né? Fica congelado, não sei o que fazer. Claro, é exatamente nessa hora que você tem que ter tranquilidade, usar o racional e saber o que fazer sim, né? Nesse ambiente de guerra, vamos dar só um exemplo, o que pode ser feito? Eu tenho uma alta da soja agora, que é uma boa parte dela, a gente chama de está politizada, os fundos, hedge funds estão comprados no mercado futuro, então tem uma alta agora de pelo menos $1 por bushel na soja, que é oriunda da guerra, da valorização do biodiesel e do óleo de soja. Essa alta fica? Não fica? Não fica. A guerra vai acabar? Não se sabe, pode demorar uma semana, um mês, um ano. A Ucrânia esperava uma guerra de uma semana, o Putin esperava uma guerra de 3 dias, fez 4 anos agora. Então a gente não sabe. Eu preciso aproveitar essa oportunidade dessa alta agora. Consigo fazer isso? Claro, consegue. Você faz uma operação de spread, faz uma opção de call para capturar a alta e um put, né? Um spread num put para fixar um preço de baixa. Né? Ok, não vale a pena travar o basis por enquanto? Ok, pode deixar o basis de fora. Trava só os futuros, só contrato futuro. Depois trava o basis mais adiante. Faz um put de dólar também, tenta travar $1, pode cair mais em função de tudo que está acontecendo, ou não, ou subir mais. Existe instrumento para isso. Né? Se quiser, não é o caso, não estamos recomendando compra de fertilizantes agora, que realmente no fogo do negócio não é uma boa iniciativa. Tá? Mas daqui a pouco, a coisa anda assim, eu não tenho mais alternativa, ok, vamos fazer essa compra casada, simultaneamente, redeada com uma operação futura para travar aquele valor ali. Não tem margem de erro para a safra 26, 27. Simplesmente não tem margem de erro. Nós estamos falando de margem quase zero para que fizer tudo bem feito. Então, eu vou ter que fazer algo extra do bem feito.
Não só o bem feito, eu vou ter que fazer acima do bem feito. E acima do bem feito é uma semente de altíssimo vigor, aquilo que me dá o máximo de desempenho, um insumo que tem o máximo performance. Eu não posso mais brincar. Olhando esse passado não muito distante, né, a gente vê como as escolhas sem a estratégia ela acaba prejudicando, e agora é momento de recuperação, momento de olhar para frente, mas com mais cautela, mais cuidado, principalmente com aquilo que foi feito, né? E principalmente, né, parafraseando, né, que foi a questão de cuidado com o que houve de uma forma estrondosa, né? Não acreditar nessa, no cuidar com o boato, né? Assim, quando eu fui inserido ao jornalismo de agronegócios, me falaram assim: Pedro, cuidado com o boato e presta atenção no fato. Exato. O jornalismo é Exato, é isso assim, mesmo. e presta atenção nisso. É Então, isso mesmo. balizar não só minhas pautas, mas vendo como é que o produtor está se balizando também, para a gente olhar como é que está isso acontecendo. Nesse sentido, né, como é que a escolha, neste caso, de uma boa cultivar se conecta a essas estratégias para realmente sequenciar um futuro tão promissor como a gente falou antes da gente olhar esse passado? A gente sempre... a gente trabalha na empresa de genética, a Dom Mário é uma empresa de genética, né, que fornece genética de performance. Eu acredito que o produtor ele tem que buscar ele já é eficiente, mas ele tem que buscar mais. Potencial genético na Dom Mário? Tem. Você tem 79K, você tem 78X, você tem 70X70, então você tem todos os grupos para todas as regiões. Então, é explorar o máximo do potencial. Como eu falou, é comprar certo. O produtor, a gente sabe que é ano de vacas magras, mas com esse preço de arrendamento, com toda essa complexidade, vamos analisar bem se o aperto realmente está em tirar da lavoura e inviabilizar a lavoura dele, produzir menos e não conseguir pagar as contas. Exatamente. E aí vai entregar a terra. Infelizmente, essa é a realidade hoje. Então, você explorar ao máximo. Eu estou com um problema. Vamos sentar com o consultor, vamos ver onde é que a gente vai explorar mais. Muita gente que planta em área marginal no Mato Grosso, deixa a área marginal fora. Aquilo lá está te tirando produtividade. Vamos plantar na melhor área, vamos dar um passo para trás para dar 2 para frente. Pensar se realmente vale a pena plantar aquela terra e baixar a produtividade. Sair de lá seus 75, 76, 78, sabe? E tem potencial, Domar, tem potencial para entregar isso, né? Para pegar uma areia, porque ele abriu, eu dei uma chegadinha, né? O gaúcho lá no Mato Grosso deu uma chegadinha ali no cantinho da mata e peguei uma areia. E aí baixar para 65 e não pagar o custo e sair da atividade. Hoje a realidade é essa, chama eficiência. Né? É você ser eficiente, não só na comercialização, nós somos muito eficientes dentro. Só que hoje nós temos que olhar para a propriedade e falar, cara, onde é que eu tenho que ganhar mais? Eu vou continuar fazendo o de sempre? Estou produzindo bem, 65, 70 é uma baita produtividade, mas se eu tirar essa parte aqui da minha área, essa parte aqui da minha área, eu vou para 80. E é verdade, gente. Dependendo da região, se você pega uma semana de seca na areia, ele te arrebenta. Ela te arrebenta. Tem produto para areia? Tem. Tem produto para areia, tem produto adaptado. Mas mesmo assim, fisiologicamente, a planta precisa de água. Né? E a gente precisa pensar nisso. O produtor precisa ter esse olhar. Né? Melhor dar um passo para trás para dar 2 para frente. Questionar, é o momento? É o momento. Exatamente. Eu tenho... você pegar... Quando a soja estava... O Google deve ter esse número. Na época da soja áurea 180, a taxa de abertura de área acho que era 5%. Coisa de velho. Por aí. Exatamente. Hoje está caindo para baixo de 2,5%. Tá de 2, e ele está em 1,8, 1,5. E é alta ainda. E é alta. Mas nós estamos numa onda, né, Google? Nós estamos assim, né? O cara comprou a área, que nem você falou, ele comprou a área, se alavancou, e ele está numa onda. Ele está assim, ó. Eu tenho que abrir, porque já está lá a área. Eu preciso abrir. Mas a tendência é que a área caia, se continuar nesses patamares de preço, nesses custos, vai inviabilizar. Salvo para grandes grupos produtores organizados, esses vão ter oportunidade de comprar área barata. Né? Eu sei de áreas no Maranhão, de fazenda que foram vendidas, que custavam em torno de 800 milhões, estão sendo vendidas por 450. E tem gente pagando à vista. Agricultor. Isso eu não posso falar quem é, Sim, mas sim. é informação concreta,
né, de oportunidade para quem tem realmente organização lá atrás, veio se protegendo, que o falou, fazendo o deverzinho de casa, e vai ter oportunidade. Só que, infelizmente, para um comprar, o outro tem que sair. E aí, isso é ruim também para o mercado, essa troca de mão, né? Essa concentração e tudo mais. Então, eu acredito que tem como fazer sim, tem como o produtor olhar para dentro de casa e falar como que eu posso subir cada vez mais a minha produtividade. Irrigação poderia ter sido uma, armazenamento, acho que quem tem armazenamento tem o grão na mão, ele fica mais tranquilo, ele vai na hora que ele quer. A irrigação dá uma segurança. Mas o Mato Grosso, se você olhar hoje quem sobrevoa o Mato Grosso e Sinop, você vai ver a quantidade de pivô que está aumentando no Mato Grosso. O Mato Grosso tinha um problema muito sério de irrigação. Pega a Bahia, os projetos de irrigações da Bahia, é um absurdo que estão falando em 350, 400 mil hectares de irrigação na Bahia a mais. A Bahia é um dos melhores lugares para se produzir. Alto, muita fertilidade, às vezes falta chuva, só que lá é areia. Quando cai muito. Quando chove bem, sobe bem. Então o que o pessoal está olhando? Vamos irrigar. Vamos irrigar. Tá certo? Se tem possibilidade, tem água, tem energia, beleza. Dentro dos padrões ambientais exigidos pela lei, tem que irrigar mesmo. Isso dá segurança para ele, né, e para o negócio dele. Né? Eu brinco. Quem quebra com irrigação tem que ser muito ruim. Esse não merecia estar lá, né? Porque a irrigação traz uma segurança muito grande, né? E as áreas foram construídas com uma fertilidade muito alta. Então, eu vejo que existe uma grande oportunidade, sim, do produtor hoje se reinventar, aumentar a sua eficiência. Nós falamos lá atrás que o produtor, sem sombra de dúvidas, ele é muito bom, mas geneticamente falando, você consegue ainda dar mais um salto. E a prova disso está aí. Você tem áreas do Mali 78X, aí áreas extensas, com mais de 6 mil quilos de soja. E o cara fazendo uma safrinha cheia de 120, 130, 140 sacos depois, no Mato Grosso. Né? Então, assim, existe potencial? Mas o que eu olhar para a fazenda e falar assim, o que eu fiz aqui nesse talhão ou nessa área expressiva que eu colhi 100 sacos por hectare? E por que lá eu não estou colhendo? Aí entra N manejo, N ferramentas além da comercialização. Eu gostaria de explorar um pouco mais, até falando ali com o Sérgio, Pablo e Kogo, a questão da evolução genética desses últimos anos, que tem sido essa estratégia. A gente falando sobre ferramentas de manejo, ferramentas da produção, mas também a evolução genética ela ajudou muito. Isso, de fato, tem ajustado esses produtores nessa nova atualização geopolítica, essa nova atualização de mercado? Olha, a evolução genética nos últimos anos ela foi considerável. Ela foi o que permitiu que o produtor saísse de patamares de produtividade que até então estaria inviabilizado, em alguma situação aí de algumas décadas atrás, para os patamares que a gente está vendo hoje aí em algumas regiões, os produtores fechando talhões com mais de 90, 100 sacas por hectare. Então esse é um ponto muito importante. O que nós conhecemos hoje, até então, de evolução genética, ela tá muito apegada ao melhoramento convencional, aquele clássico melhoramento. O que a gente vê que tem perspectiva e que pode ser disruptivo nos próximos anos está ligado a dois fatores que a Dom Mário está trabalhando fortemente, e um deles se chama edição gênica, que é como se fosse uma mutação que a soja tem, e dentro disso se consegue tirar genes ou, enfim, como se fosse cortar também partes de genes que, por exemplo, né, teria uma condição de doença que poderia estar pegando e com isso você inibe a planta de mostrar aquela doença. Assim como, por exemplo, um engalhamento maior, um encurtamento de entrenós, entre outros fatores importantes a serem considerados. Isso é a parte que nós já estamos trabalhando fortemente, temos trabalho nos Estados Unidos e no Brasil, outros países também, mas como principal. E também tem a predição, né, que a predição é o quê? Basicamente você trabalhar com genes e também com condições nas quais você consegue predizer, por isso o nome predição, a produtividade sem mesmo, em alguns casos, ter que colher. Então, simplesmente pelo uso de plataformas de análise de dados, você consegue ter um nível de entendimento assim, do potencial produtivo da soja e daquelas cultivares naquela situação
que tu consegue deixar isso muito mais barato também. Né? Toda essa condição de melhoramento genético e viabilizar para o produtor um incremento de produtividade, que até então a gente vê um incremento de produtividade de 2,5% ao ano no Brasil, vindo somente através da genética, e pode ser que isso seja rompido a patamares aí bem importantes nos próximos anos ou nas próximas décadas. Curioso falar sobre toda essa questão, até porque nós já estamos indo para uma parte mais derradeira do nosso podcast, mas a gente olha hoje a soja, né? Porque foi um ponto que a gente tratou aqui no início do podcast, mas eu gostaria de retomar, já finalizando, inclusive, que é a questão do como é que a gente olha hoje uma soja mais expansiva, mais seletiva, e qual que é essa mensagem que o produtor tem daqui para frente nessa comercialização e nessa aquisição também? Esse eu acho que vai ser o tema central nesses próximos anos. Aí os grandes grupos e todos os produtores que têm mais organização de gestão e financeira já estão realmente trabalhando nessa questão, né? Demanda global vai seguir crescendo organicamente, mas a taxas menores, tá? Isso tem a ver com muitas coisas, embora haja toda essa expansão populacional que se fala, vamos chegar a 10,5 bilhões, etc. Mas a forma de se alimentar vai mudar. 66% da população. Enquanto a classe média é predominante no Sudeste Asiático, na Europa, a demanda de proteínas aumenta. E aí você vai ter muito mais demanda por soja, farelo de soja, e por milho de forma indireta, obviamente, por motivos já conhecidos, né? Então, a forma como nós vamos atender o crescimento de alimentação e energia é que vai dizer realmente para que lado que a gente vai conduzir o nosso negócio, né? O ritmo vai diminuir. Você vê uma China se movimentando. A China hoje é o grande importador global de alimentos, é o grande importador e é o grande parceiro brasileiro, queira ou não queira, né? Então, a gente teve um ambiente muito bom, passou 20 anos aí crescendo em exportação de soja, coisa de 9% ao ano. Isso não é mais compatível, tá? Não tem mais ambiente para você crescer 9% ao ano em exportação de soja. Você vai crescer 2% a 3%, que já é um nível muito bom, muito interessante, mas não é os 9% que você cresceu. Até porque a China, naquele período que nós crescemos 9%, a China vem crescendo em importação de soja 16% ao ano. E hoje cresce 1,5% a 2% ao ano. Mas a China também foi uma classe média que acabou chegando aí a 450 milhões de habitantes, comendo carne bovina, de confinamento, frango, suíno em grandes volumes, e acabou puxando para uma demanda global de soja a níveis exorbitantes. Esse processo não parou, mas ele agora é muito mais lento, normal. Você atinge o platô em certas situações. É normal que aconteça isso. Não tem nada de absurdo e nada de inesperado, e não aconteceu e nem está acontecendo de repente. Está acontecendo gradualmente. Eles têm grandes programas internos, tem 7 programas internos para tentar reduzir parte do uso do farelo, colocar aminoácidos, que eles são grandes exportadores, produtores. O êxito desses programas na China quase sempre são bons, nem todos. Aquele de conter da desertificação não deu certo, eles não conseguiram sucesso naquilo, mas nesse programa eles têm tido avanços, e o ritmo de importação deles já vem declinando. Então, a gente tem que entender isso, e aí vai cair no que o Pablo falou. Aí vira quase palavrão chegar para o produtor e dizer, olha, não precisa talvez fazer aquele canto da propriedade, não precisa fazer aquela área que está arrendada a um contrato muito alto, né? Vamos cuidar melhor disso aqui, vamos fazer uma produtividade com um padrão de primeira tecnologia aqui nessa área que realmente tem uma margem boa. Eu acho que aí a gestão de novo vai entrar na palavra-chave do negócio, né? Saber gerir o negócio da melhor forma possível. Nessa safra atual mesmo, nós estamos em torno de 35% das fazendas estão colhendo mais de 70 sacas de soja por hectare. Então, só um pouquinho. Se 35% conseguem fazer isso de forma sistemática e frequente, o que está faltando para os outros 65% chegarem nesse patamar? Né? E aí os colegas podem me ajudar melhor a responder isso, é claro. Com certeza, acho que falta isso, né? Acho que falta a gestão interna do conhecimento da própria área, saber separar, né? Usar a tecnologia. A gente já viu várias, o Sérgio comentou, né, da evolução genética. Como diz, a planta é um ser vivo, ela não faz milagres. Não vai, a soja não vai fazer milagre, né? Às vezes a expectativa é tão grande na genética e a gente está trabalhando muito forte para que a gente minimize o máximo possível por domário esses impactos, às vezes, um erro no manejo, ter um produto mais estável. Só que assim, eu vou ser repetitivo. Como que nós vamos explorar o potencial? Você colocou a semente lá,
Uma vez eu fiz a pergunta para o nosso geneticista qual que é o limite. Ele falou que não tem limite. O Sérgio acabou de comentar aqui que nós vamos ver logo, logo, com edição gênica, né? Algumas coisas bem disruptivas, né? Então, assim, o que ele falou é verdade. Nós estamos dentro do genoma da soja, nós estamos acelerando uma mutação que duraria 100 anos, talvez, né, Sérgio? Através de edição gênica, ligando e desligando um gene. Né? Isso já é real, pessoal. Quem vai lá nos Estados Unidos vê, só ligando um gene de altura você diminui o porte da planta, ligando um gene de engalhamento você... Então nós vamos ver coisas que vai estar na mão do agricultor. De novo, ele vai colocar lá, vai plantar uma soja de 150, 180 sacos por hectare. Como que ele vai chegar a 60? Ele vai se perder no manejo. Ele vai se perder no posicionamento. Isso vai perdendo ao longo do tempo. Né? Então, eu acredito que melhorar o que ele já faz bem feito não custa nada. Eu gosto dessa palavra, melhorar o que já faz bem feito não custa nada. Faz arroz e feijão, e é muito importante esse dado de 70 sacos. Se existe 30%, que é muito significativo acima de 70%, o restante está fazendo alguma coisa errada. Você usa nesse exemplo, Pablo, me fez lembrar hoje de uma frase de alguém que desafiou a física, desafiou tudo isso, né? Einstein. Eu vi essa frase, eu vou ler aqui. Você precisa aprender as regras do jogo e depois aprender a jogar melhor do que todo mundo. Exato. Esse é o ponto, né? Curioso como a gente consegue linkar isso. Eu vi hoje de manhã, né? Vindo para cá, para gravação, essa frase, e eu achei impressionante como se enquadra naquilo que a gente estava falando agora, e certamente, né, naquilo que o Sérgio vai trazer para a gente também, né, já arrematando a nossa entrevista, a nossa conversa também. Sem dúvida. Eu queria fazer um comentário também que está muito ligado ao que o Carlos trouxe sobre gestão, né? E aí, citando alguns exemplos práticos. Esses tempos eu estava conversando com um produtor que ele fez uma sucessão, dá para se dizer assim, no momento certo. Né? Não sei se é aos 50 ou 60, mas... mas foi no momento certo. Foi um momento importante. E o que aconteceu? Ele trouxe o filho dele para a propriedade e ele conseguiu inserir o filho dele no momento que ele queria colocar irrigação. Então a discussão era, eu quero colocar irrigação, mas eu não quero lidar com isso. E isso faz 20 anos atrás. Então, por quê? Porque geraria para ele mais estresse, mais envolvimento, todo um contexto, né, que pelo status quo ou pelo modus operandi da propriedade não precisava se envolver com aquilo. O que aconteceu? Ele foi lá e colocou o pivô porque o filho dele ia tocar a propriedade dessa forma e pegou o compromisso, o filho dele é agrônomo, enfim, e conseguiu perpetuar. E hoje, nas situações que o Carlos sabe muito bem que nós estamos passando, esse caso foi do Rio Grande do Sul, a propriedade é uma propriedade de outro nível, né? Está muito acima da média com liquidez. Por quê? Porque lá no momento certo teve uma sucessão familiar que possibilitou isso. Então é difícil dizer qual que é o momento certo, mas inserir nesse caso foi importante. E também sei de um outro caso que é importante comentar também, que a filha na verdade era advogada, entrou na propriedade e começou a lidar com a parte mais de negociação. Sim. E de custo, de controle de custos. E o que fez hoje? Ela planeja a propriedade do pai, colocando uma perspectiva de longo prazo. Então, por exemplo, você coloca lá 5 anos, o que nós pretendemos colher em 5 anos, quais as culturas, quais cultivares vão entrar novas, qual o manejo, o uso de biológico ou não, a parte de cuidado com o solo, que é o principal fator que tem que se cuidar a longo prazo, né, independente da situação que se tenha. E aí o pai dela começou a enxergar e tomar decisão baseada em fatos e dados, e não somente o ano passado foi assim, o histórico nos diz isso e tal, sem ter a informação. Muitas vezes aquele produtor, tem muitos produtores que nós conhecemos, né, Pablo, que tem até no caderninho, tudo anotado, as chuvas do ano. Então, independente da forma que você use para puxar o dado, mas ele tem que estar a cidade disponível e tomar a decisão em cima disso também. Né? Então, eu acho muito interessante isso, né? Essa sucessão, esse pensamento na inovação, com uma geração nova vindo e conseguindo dar essa perspectiva para o agricultor, com certeza vai ter um sucesso muito maior do que se não fizesse isso. Né? Exatamente. Bom, pessoal, infelizmente nosso tempo já está acabando, mas quero agradecer muito todas as informações que vocês não só compartilharam, mas também a gente discutiu aqui. Isso tornou rico, propositivo, e certamente quem acompanha a gente em multiplataforma
tem agora uma segunda opinião, principalmente daquilo que é produzido, daquilo que é feito, principalmente daquele que olha o agro em alta performance e vê esse futuro brilhante que nós vamos desbravar, apesar do presente apontar desafios, mas sempre houve desafios, né? Mas a forma como a gente os encara que faz a diferença, e é dessa forma como a gente vê não só dentro da indústria, como a Domário tem feito, mas também o papel desse agroinvestidor que tem, de fato, não medido esforços para seguir adiante, produzindo com alta performance e com qualidade. Kogo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Tenho certeza que isso trouxe uma outra visão acerca do que nós estamos acompanhando, não só aqui no Brasil, mas também lá fora também. Sem dúvida, um podcast com mentes brilhantes ao lado ainda, né? Um belo mediador aqui faz toda a diferença. Não? A gente andou bem e faltou tempo. Com certeza. Obrigado mais uma vez, Kogo. Quero te agradecer também, Pablo, pela tua participação. Obrigado. Um abraço pro pessoal lá do nosso Centro-Oeste. Opa, será dado, com certeza. Obrigado. Para nossos irmãos do Sul também, viu? Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. E só fazer um comentário aí, Pablo, que a gente queria fazer um convite também ao produtor que está nos assistindo, ou o técnico que assessora, enfim, para entrar no site da Domário, tem lá o nome lá da nossa equipe, né, o telefone. Entre em contato com eles e façam a seguinte pergunta, por mensagem ou por ligação, né? Como eu posso produzir mais com a Domário? E aí eles vão ter a resposta. Olha só, ficou aí a dúvida no ar, e eu acho que até eu vou mandar essa mensagem. Pessoal, muito obrigado pela sua companhia em multiplataforma aqui com a gente no DNA Domário, você que nos assiste ou apenas ouve a gente, mas é sempre muito importante ter a sua companhia aqui com a gente, tá certo? Siga a gente nas redes sociais, forte abraço, até o nosso próximo encontro.